E aí galera, começando aqui mais um vídeo review com mangás da série One Piece. Eu vou trazer aqui para vocês um comparativo entre esses 5 volumes que eu tenho: o japonês, alemão, espanhol, inglês e em português. Eu tenho esses 5 volumes de mangá. O primeiro aspecto que a gente pode notar da diferença entre as edições é o tamanho. Vocês podem ver aqui que a edição japonesa, alemã e a espanhola ela tem 17 centímetros de altura. Já a edição americana ela tem aqui entre 18 e 18,5 centímetros de altura. E a nacional aqui tem 19, quase 19,5 centímetros de altura. O que a gente pode tirar disso? A edição japonesa é a edição original lançada. No Japão, eles têm sérios problemas de espaço. Então, quanto menor a edição, melhor. A edição, quando ela é publicada na forma da Shonen Jump, ela vem numa folha tamanho ofício. Quando ela é produzida, ela vem numa folha maior do que uma folha tamanho ofício. Então, os japoneses, para conseguirem fazer a coleção do mangá, eles acabaram padronizando um tamanho de mangá que seria 11,5 por 17. Então o tamanho original é esse. Só que isso não quer dizer que mangás de tamanhos diferentes, como o americano aqui e o nacional, sejam piores. Até porque o volume nacional, por ser maior, ele tem a vantagem de pequenos detalhes que poderiam passar despercebidos numa publicação menor. Então aqui, por ser maior, então pequenos detalhezinhos de aqui, detalhe de personagem, sapato, um rostozinho pequeno que tem aqui, ele pode ficar melhor se a impressão for boa. Ele pode ficar melhor no tamanho maior. Então por que não aqui nós brasileiros não termos uma edição maior do que a japonesa, se a gente tem mais espaço para colecionar, se nossas casas são maiores, por assim dizer. Então eu não vejo necessidade de estar publicando essas edições pockets, por exemplo. É bom porque é mais barato, mas não necessariamente é um tamanho melhor. Para quem tem edição pocket aí, por exemplo, de Naruto, pode dizer se prefere a menor ou maior. Isso aí é questão de gosto. Então, nesse quesito, todas as edições têm os seus prós e seus. Fora isso, outra questão externa muito importante também é o tamanho da largura das edições. Como vocês podem ver aqui, a edição japonesa ela não é muito larga, se aproximando mais da edição espanhola, que é um pouco maior. Depois vem a edição alemã e a edição americana, sendo a edição nacional a mais fina, por assim dizer, de todas. Qual é o ponto importante em relação a isso? Quando você não tem um local para guardar a sua revista, normalmente você guarda as revistas deitadas. Então você faz aquela pilha imensa de revista até onde você conseguir. Sendo elas de lado, dependendo do tamanho da sua prateleira, as edições nacionais elas vão ocupar mais espaço, porque por elas são mais largas. Então vai caber, sei lá, 2 colunas da edição nacional, o que de uma edição menor poderia caber 3 colunas. Então ela tem um espaço aqui significativo para você colocar. Porém, quando você tem um espaço certo para os mangás eles são colocados em pé. Sendo o mangá colocado em pé, você pode fica notável que a edição nacional ela cabe muito mais números do que a edição em inglês, por exemplo, da Viz. Então um espaço onde cabe 60 mangás nacionais vai caber só 45, provavelmente 50 no máximo, dessa edição da Viz. Então, para quem tem um espaço separado só para o mangá, eu acho que a edição nacional é a melhor que tem, porque cabe mais. Porém, a edição japonesa não fica atrás, na verdade fica até pareada. Eu acho que é uma relação igual, porque ela não é muito mais larga do que a nacional e ela tem uma altura menor. Então se você conseguir colocar, sei lá, 2 edições, uma em cima da outra, você vai ocupar bem menos espaço
em relação às outras revistas. Agora, em relação ainda à parte física, se vocês forem pegar as capas, ela tem o nome do autor, a imagem da capa, o nome do volume, o número aqui, número 1, e One Piece e a empresa que comercializa ela. Atrás ela não tem nenhum dizer, e aqui nós temos a palavra do autor. Como todo livro, esses mangás japoneses, a capa sai, e aqui você tem a marca, o mapa e a capa novamente em uma coloração mais amena. Então esse aqui é o volume japonês, é o volume original ao qual a gente vai se basear. Tirando por isso, a edição nacional, ela também tem o nome do Eiichiro Oda, só que só tem ele escrito assim, não tem nos caracteres em japonês. A imagem é a mesma, a colorização é bem parecida, tem o número, tem o nome One Piece, só que falta o nome aqui, ó. Falta o nome do volume que faltou nessa edição. E a nossa edição, ela é amarela, diferente dessa edição marrom, e tem esses raios de sol saindo do nome One Piece, diferente aqui que tem o mapa. Na edição americana nós temos também o nome do autor, o volume 1, que no caso aqui da edição americana é bem exagerado, tem um bem grande. A foto, que é bem correspondente aqui, a foto do volume lá, e no deles tem algumas alterações. Por exemplo, o dele ele coloca aqui, ó, East Blue, que é a parte da saga que se passa aqui. Então algum volume que tenha, por exemplo, metade de uma fase, metade da outra, vai ficar difícil de denominar, eu não sei como eles vão fazer. Então eu prefiro a capa nacional em relação à capa americana. Fora isso, eles também não têm o mapa, que é de One Piece. Esse mapa da edição americana é um mapa diferente. A parte de trás eles têm uma foto do Ruffy, que não tem na edição japonesa, e aqui é bem parecido com a capa da JBC, com esses dizeres aqui e um pouco do resumo. Isso aqui eu prefiro em relação à capa japonesa, que não tem nada. Aqui pelo menos tem um resuminho que é mais legal, e no Brasil eles só espelham. Já a edição alemã, ela possui o título aqui, ó, ela possui o título do volume, a imagem é igual em todas, e ela também tem um mapa que não é o mapa da edição japonesa. Ele tem essa fotozinha aqui que não aparece, e se eu não me engano, isso aqui deve ser o prefácio. Não é o prefácio, isso aqui é um resumozinho do volume, como aqui na versão americana. Então a versão alemã se aproxima mais da americana, porque tem um resumozinho aqui também na capa. E por final, a versão espanhola, que tem aqui o nome de quem produziu, tem Amanhecer de uma Aventura, bem legal, o nome One Piece, Eiichiro Oda 1. Seria a que mais se aproxima da edição japonesa, porque a capa sai. Aqui, ó. A capa sai, fica aqui, ó. One Piece 1, Amanhecer de uma Aventura. Só que essa aqui é toda cinza, não tem imagem. Já a espanhola, ela tem o nome One Piece, só que o nome One Piece é diferente de todos os outros, que não tem esse padrão. A caveira é diferente. Ela tem um mapa atrás, bem clarinho aqui, ó. Ela tem um mapa bem clarinho, mas também não é o mesmo mapa que aparece na edição japonesa. É outro mapa, e também tem um resumo. Então de todas as edições, as únicas que não tem resumo é a nacional e a japonesa original. As outras normalmente colocam um resumo aqui na capa. E várias edições tem o nome Mestre da Aventura, só que não tem a americana e a nacional. Então, pela capa, eu posso dizer que a nacional é a que ficou um pouco mais para trás das outras. Bem, agora eu vou começar para a parte de dentro aqui das edições, como elas foram organizadas, né? Então, a edição japonesa, que é a original, ela começa aqui com a imagem do Ruffy, passa direto aqui para um sumáriozinho, sem nada, o nome do One Piece, volume 1, nome do volume, e aqui já começa o trabalho. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas
já dá para ver aqui pela imagem que o tipo de papel que eles usam é um papel bem legal, é um papel bom de se pegar. É diferente do papel daqui, que ele parece meio liso, que é um pouco mais áspero, mas ele ainda assim sofre daquele velho problema que todos reclamam e acham que todo mangá japonês é o suprassumo dos mangás e diz: ai meu Deus, a Panini, a JBC, os volumes são transparentes, dá pra ver. Olha, na gravação o volume japonês também dá pra ver do outro lado. Mangás japoneses não são a última bolacha do pacote. Essa folha aqui em branco dá pra perceber bem, ó. Dá pra ver o Ruff aqui do outro lado. E aqui é uma gravação, a iluminação não está tão boa, minha lâmpada é amarela, então não dá para ver bem, mas você consegue ver o Ruff do outro lado. Então a diagramação japonesa não é também lá essas coisas todas. Aqui, ó, você tá lendo essa página, você consegue ver atrás. Gente, mangá da Panini, mangá da JBC, ele não é a última porcaria que existe na face da Terra. Não é a maior merda do mundo. Isso aqui é o volume japonês de One Piece. Indo para a edição espanhola, nós temos aqui só o nome One Piece. O papel é um papel offset, então é bem parecido com o papel que a Conrad publicava, que traz todo o benefício de diminuir a amarelada, mas também quando for falar da parte de impressão, vocês vão ver a porcaria que fica a impressão. E mesmo esse papel branquinho aqui, vocês podem ver a diferença entre o papel japonês aqui, papel branquinho, dá pra ver também do outro lado. Impressões preto e branco é muito difícil aqui, você consegue perceber que do outro lado tem alguns riscos. Aqui, ó, nessa parte branca você consegue ver que existe do lado. Então, toda impressão preta e branca é muito difícil você não conseguir ver do outro lado. Voltando aqui, desse lado nós temos as especificações das revistas, que normalmente na nacional fica lá no final, a mesma imagem do Ruff, e aqui bem parecido com o japonês. O alemão, mesma coisa, imagem do Ruff e o sumário. E aqui nós temos um papel bem parecido com o japonês. É a impressão de mangá da Alemanha, para mim é o que é mais parecido com a impressão japonesa. Tá vendo aqui, ó? Bem legal. O mangá americano, ele é o que mais diferencia. Por quê? Ele tem propaganda, a parte que fala um pouquinho do Oda aqui na nacional, aqui na contracapa, no inglês vem aqui na outra página, que não veio em nenhuma das outras. Aqui um pouco sobre a impressão dos Estados Unidos. Aqui uma página editora, a imagem do Ruff que aparece e aqui o sumário. Já na edição nacional nós temos aqui a voz do autor na contracapa, que na edição japonesa é naquela capa que vem anexo. Já parte para a imagem, não tem folha anexa. E aqui o sumário nacional, que é o único diferente dos outros, que tem essa imagem aqui extra, tudo mais aqui. E dá pra ver que também não é tão diferente das outras, que também pegando assim dá pra ver, mas pela imagem aqui da câmera, que não sofreu nenhum tipo de efeito, vocês podem ver que a nacional nem é tanto assim diferente, mas as folhas são mais cinzas sim do que outras edições, por ser um papel jornal. E a folha aqui ela é mais lisinha, por assim dizer. A impressão ela fica mais cinza do que todas as outras, mas em questão de qualidade a nacional não perde. E agora vamos falar um pouco sobre a parte de impressão. Eu vou tentar pegar uma imagem aqui legal que aparece já no primeiro volume, que é essa foto aqui do Shanks. Vocês podem ver que a impressão japonesa, para mim, é realmente a melhor impressão que tem. As definições entre sombra e luz ficam muito bem feitas aqui. Olha, eu vou pegar essa imagem do Shanks, esse olho. Você consegue identificar o olho, a linha do olho, esses riscos em diagonal por trás do olho, o cabelo passando. Então, aqui ó, uma ponta da sobrancelha aqui ó, dá pra ver muito bem o cabelo do Shanks. Essa parte aqui em cinza, que dá o efeito dele ser ruivo, é muito bem feito. Quase nenhuma edição se compara a essa edição japonesa. Já a edição americana, vamos lá,
partir para a mesma página. Vocês podem ver, ó, que também é uma impressão muito boa, mas já dá para ver que a parte de cinza ela é mais cinza que as outras. Ela o contraste, eu não sei se é por causa da cor da folha, você vê que a impressão é muito boa. A impressão também é muito boa, as listas em diagonais, mas nessa parte cinza aqui do cabelo, você vê uns pixelzinhos, você não vê aquela cor definida como fosse um traço de um lápis, você vê uns pontinhos mais quadrados. Eu não sei se é porque a edição também é um pouco maior, fica mais assim, mas a impressão é muito boa, um pouco menor do que a original, mas mesmo assim, muito boa. Aqui temos a edição alemã. Então vamos lá para a página para fazer a comparação. Já a edição alemã aqui, ó, você já pode ver que o cabelo parece borrado. Então já não é a mesma coisa. Mesmo a impressão sendo boa, você consegue identificar o olho aqui, ó, as listras em diagonal. Aqui já o cabelo já não é aquela coisa de antes. A japonesa é melhor, a americana fica um pouco atrás. A alemã já fica um pouco mais atrás aqui em questão de detalhes. A impressão em si ela é muito boa, mas aqueles detalhezinhos assim a japonesa ainda bate. Vamos agora para a nacional, procurar a mesma página, e aqui, ó, vocês podem ver que a edição nacional também não fica muito atrás. A qualidade da impressão também é muito boa, você consegue diferenciar. O cabelo ele já fica num cinza mais próximo da edição japonesa, eu acho, o cinza do cabelo, só que é bem mais pixelado. Então dentro do cinza você consegue ver os pontinhos, tá vendo? Aqui, ó, dentro do cinza você consegue ver os pontinhos. Por isso que a edição nossa nacional ela quebra em relação a isso. Quando tem cores muito fortes, quando fecha assim no preto não, mas quando fecha um cinza muito forte, ela sofre em relação a isso. Então a impressão nacional não é tão boa quanto a japonesa, nenhuma delas se compara, mas também se você for pegar em relação a outras edições que existem pelo mundo, ela também não é a das piores, que no caso é essa edição aqui espanhola, que é isso. Essa foto aqui é uma das coisas que você consegue ainda identificar. Isso é o olho. Aqui eu sei que tem umas listras. Esse preto aqui eu não tenho a mínima ideia do que é traço e o que não é. É um pretão. Para vocês terem ideia, é até difícil comentar uma edição dessa, porque nessa foto do Shanks, beleza. Agora você vai passando o mangá adiante, tem certas partes que você não consegue ver nem o rosto do cara. Tem alguns quadrozinhos aqui, ó. Olha como tá a cara desse você não consegue nem distinguir o que é rosto, o que é sombra, o que é bochecha dele. Então essa edição aqui, olha isso aqui, você não sabe o que é cinza, o que é nada, pô. Você não tem a mínima noção aqui do que é. Então a impressão espanhola é realmente uma coisa a se pensar de horrenda. Olha a foto aqui. Tu não tem ideia do que é preto, do que é cinza, do que é nada. Bem, pessoal, começando aqui umas considerações finais sobre cada edição. Primeira coisa que eu queria dizer é que a versão em japonês é a melhor versão que você pode ter, tanto por valor histórico, por assim dizer, porque é uma edição original. Então, para gente que mora em um país que a gente não tem acesso a esse tipo de material, ter uma edição japonesa é muito importante para um colecionador. Então eu recomendo a todos que consigam pelo menos uma ediçãozinha para você botar lá na sua coleção, para mostrar para você que você é um colecionador de primeira. A versão alemã, para quem tem acesso aí à língua, é uma versão bem legal. Então ela tem um trabalho de impressão, um trabalho de acabamento muito bom também. Para quem quiser aí dar uma olhadinha, eu recomendo a edição alemã. A edição americana, o ponto forte dela aqui é das línguas estrangeiras. É a que o pessoal mais vai ter acesso à leitura. Então, se você não quiser
comprar a versão nacional e quiser uma coleção para ler, porque a japonesa normalmente é só para você ter, a edição para ler. Então a americana é uma edição muito boa, só que ela é muito grossa, ela ocupa muito espaço na prateleira. Então para quem tem pouco espaço, para quem tem uma coleção muito grande também, a edição americana não é muito recomendada pelo espaço que ela ocupa. E para você aí que sabe espanhol e quer uma edição espanhola, por favor, corra dessa edição espanhola. A impressão é horrível. Eu não vou falar sobre o trabalho de tradução, porque eu também não conheço, mas pelo trabalho final não tá legal, não recomendo a ninguém. Só tenho pelo valor de colecionador mesmo. Fora essas 3 edições aqui que eu trouxe, eu sei que tem a edição francesa, que dizem que é muito boa. A da Argentina, tem uma italiana, além de algumas versões de países ali, né? Chinesa, Hong Kong, tudo mais, que eu ainda não tenho, vou estar tentando adquirir aí com o tempo. E em relação à nacional, o que eu posso dizer é o seguinte: a edição está muito bem feita, está muito bem acabada. Em relação ao papel, realmente o papel da gente é mais cinza do que as outras edições, mas em questão de impressão, no momento não deixa atrás de outra revista. Está muito boa a impressão dela. E aquela questão que todo mundo reclama das edições nacionais, que dá para ver do outro lado, que a folha é transparente e tudo mais, não adianta reclamar, não adianta reclamar. Toda versão em preto e branco de mangá que eu já vi na minha vida, você consegue identificar algo por trás da revista. Se a página for toda branca, você consegue ver algo atrás. Tanto na japonesa quanto na nacional existem. Não deixem de comprar um mangá nacional por causa disso, porque a versão japonesa também é assim. Então parem de reclamar de papel transparente em mangás do Brasil. Então, pessoal, o vídeo é isso. Comprem a edição nacional. Tá aqui, ó, Panini Comics, Planet Mangá, o selo da Panini. É uma edição que não faz medo a nenhuma edição de outro canto do mundo. Uma edição maior, mais fácil de você ler na língua pátria da gente. Então tá aqui, ó, edição de mangá muito boa para vocês aí compararem e verificar qual que vocês acham que é melhor. Para mim, português tá 100%, japonês 110%, as outras variam disso. E é isso aí.